Aula 2 do nosso curso de Python para iniciantes. Sejam todos bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre variáveis e tipos de dados no Python. E pessoal, só para relembrar da última aula, eu já estou então com o Spider aberto aqui, ok? E a única coisa que eu alterei foi a disposição dos painéis para ficar mais fácil de vocês verem aí no vídeo. Então eu passei o console para baixo do editor de código e aumentei as fontes do editor. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Variáveis no Python é nada mais do que um nome a que se atribui um valor ou se armazena um conjunto de dados, sendo que os tipos de dados que a gente vai ver aqui hoje são as strings, os inteiros, floats e booleanos. Strings a gente entende como um conjunto de caracteres que pode conter letras, números, símbolos e espaços e são definidos, delimitados por aspas, aspas simples ou aspas duplas. Inteiros são os números, que pode ser positivo ou negativo, mas sem as casas decimais. Os floats já são os números também, só que agora com casas decimais e separados por ponto e não por vírgula como a gente está acostumado. E os booleanos, que são variáveis binárias, que assumem valores true ou false, que é verdadeiro ou falso. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Mas de qualquer jeito, agora a gente vai fazer os exemplos, que vai ficar mais fácil ainda. Então, a primeira coisa, vamos definir uma variável chamada nome que contém a string Alice. E logo na sequência, a gente define outra variável chamada de saudação, que contém uma string olá, vírgula e espaço, mais a variável nome, mais outra string exclamação. E logo na sequência a gente já vem com esse comando print. E para que ele serve? Para ser impresso o que tem dentro da variável aqui no nosso console. Vamos ver como que fica? Para a gente executar essas linhas de código dentro do Spider, vamos selecionar todas elas e apertar F9. E já vai vir aqui para nós. Primeiro, foram executados os comandos acima e logo na sequência já foi impresso a nossa variável saudação, que contém o valor, olá, Alice. Tudo certo? Então vamos para o nosso próximo exemplo. Agora a gente vai falar sobre inteiros, lembrando que são números sem a parte decimal. Então agora vamos definir uma variável chamada de idade e que contém o valor 30. E logo na sequência, uma outra variável chamada de idade futura, que contém a variável idade mais o valor de 5. E por fim, para ser impresso, a string idade daqui a 5 anos, 2 pontos, e a variável idade futura. Para ser impresso esses dois elementos em uma só linha, é só colocar separado por vírgula dentro do comando print. Vamos ver como que isso fica. Seleciona, executa e pronto. Já vai vir aqui no console para nós. Idade daqui a 5 anos, 35. O nosso próximo exemplo, então, agora são números com partes decimais. Sendo que vamos calcular o IMC com base na altura e no peso, sendo a variável altura sendo definida pelo valor float de 1,75 e o peso como 65,0. E na sequência, outra variável chamada de IMC, que vai ser igual ao valor dividido pela altura elevado ao quadrado, como que a gente eleva no Python? 2 asteriscos. E na sequência já vamos ser impresso a string chamada de IMC 2 pontos e a própria variável IMC. Lembrando que é só separar por vírgula para ser impresso na mesma linha. Vamos ver como que fica. Seleciona e executa. E já vai vir aqui para nós. IMC 21.224489 e assim por diante. Nosso próximo exemplo é sobre booleanos, binárias com valor de verdadeiro ou falso. Vamos definir outra variável agora chamada de tempet, onde ela vai assumir um valor true e logo na sequência ser impresso a string tempet, interrogação, fecha string, vírgula, a variável tempet. Vamos selecionar, executar e pronto, já vai vir aqui para nós no console tempet e true. E para finalizar, eu deixei aqui para vocês o comando que a gente utiliza para verificar o tipo
que é cada uma das variáveis. Como que a gente faz isso? No caso, é só usar type, abre parênteses e coloca o nome da variável, que nesse caso é nome mesmo. E assim por diante. Então já vou selecionar tudo aqui e executar. E já vai vir aqui para nós o tipo da variável nome. É de classe string. O tipo de idade é um inteiro, a altura é um float e tem pet um booleano. Certo, pessoal? Então, só para resumir, hoje a gente viu sobre variáveis e tipos de dados no Python, sendo que variável é um jeito da gente atribuir valor e armazenar dados, e os tipos de dados que a gente viu foram as strings, que é um conjunto de caracteres, inteiros, que podem ser números positivos ou negativos, floats, que são os números decimais, e os booleanos, que assumem um valor binário, sendo verdadeiro ou falso. Ok? E a aula de hoje era essa, eu espero que vocês tenham gostado, e se tiver alguma dúvida é só deixar aí nos comentários. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula!